O martelo do juiz não apenas soou como uma decisão, ele soou como um sino fúnebre para a vida de Helena. Ou pelo menos, é isso que seu ex-marido pensou. Você vê, no ar estéril da sala de tribunal 4B em Manhattan, todos estavam rindo. Os advogados caros, os espectadores, mesmo o homem que tinha jurado amá-la para sempre. Eles estavam todos rindo da dona de casa, sem dinheiro, vestindo um vestido de loja de segunda mão. Eles a chamaram de parasita. Eles a chamaram de fracasso. Eles pensaram que estavam testemunhando a destruição de uma mulher fraca. Mas eles esqueceram uma coisa. Verdadeiro poder não grita. Ele sussurra. E a mulher parada naquele banco não era apenas Helena, a dona de casa. Ela era a pessoa mais poderosa na sala. E ela estava prestes a ensiná-los uma lição que dinheiro não pode comprar. As luzes fluorescentes da Suprema Corte do Estado de Nova York zumbiam com um zumbido baixo e irritante. Uma trilha sonora adequada para a dor de cabeça que estava rachando o crânio de Julian Thorne. Mas apesar do aborrecimento, Julian checou seu reflexo na tela escura de seu telefone e sorriu. Ele parecia impecável. O terno azul marinho Brioni, feito sob medida para caber em seu corpo atlético, custou mais do que o carro em que sua futura ex-esposa havia chegado. Ele olhou através do corredor. Lá estava ela, Helena. Ela sentou-se com seus ombros curvados, olhando para suas mãos. Ela estava vestindo aquele cardigan bege que ele odiava, aquele que tinha começado a formar bolinhas nos cotovelos. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque bagunçado e prático, e ela usava zero maquiagem. Para o mundo, ela parecia exatamente o que seu advogado estava atualmente pintando-a para ser, uma mulher acabada, dependente que tinha perdido sua faísca anos atrás. Vossa Excelência, a voz de Sophia Sterling cortou a sala como uma faca serrilhada. Sophia não era apenas a advogada de Julian. Ela era a razão para este divórcio. Uma sócia na Sterling, Vance e Associados. Ela era tudo o que Helena não era. Afiada, cruel e vestida em seda de grife. Sophia caminhou em frente ao juiz Harrison, seus saltos clicando um ritmo dominante. Estamos olhando para um caso claro de apego parasitário. Meu cliente, Sr. Thorne, é um homem que se fez. Ele construiu a Thorne Logistics do zero. Ele trabalha 80 horas por semana. Enquanto isso, a Sra. Thorne não teve um emprego tributável em 5 anos. Ela alega que contribuiu para a casa, mas a casa foi limpa por funcionários pagos pelo Sr. Thorne. A comida foi cozida por chefes pagos pelo Sr. Thorne. Sophia pausou para efeito, virando para olhar diretamente para Eleanor com um sorriso de escárnio que não alcançava seus olhos frios e azuis. E agora, Sophia continuou, gesticulando teatralmente, ela exige 50% de seus bens. 50% de um império que ela não teve mão na construção. Não é apenas legalmente sem base, Vossa Excelência. É moralmente ofensivo. Uma onda de murmúrios percorreu a galeria. Amigos de Julian estavam na fila de trás, principalmente executivos juniores e banqueiros de investimento que o idolizavam. Eles riram baixinho. Um deles sussurrou alto o suficiente para ser ouvido. Cataníqueis. Julian encostou-se em sua cadeira, cruzando as pernas. Ele sentiu uma onda de triunfo. Isso estava indo exatamente como planejado. Ele havia oferecido a Helena um acordo 3 meses atrás. Um pequeno apartamento no Queens e os 2.000 por mês por 2 anos. Uma ninharia, considerando que seu patrimônio líquido era estimado em uns 45 milhões de dólares. Ela havia recusado. Ela havia dito que queria o que era justo. Justo, Julian pensou, suprimindo uma risada. Justo é o que você ganha, querida, e você não ganhou nada. Sra. Thorne, o juiz Harrison falou, sua voz cansada. Ele era um homem mais velho que tinha visto milhares de divórcios, e ele parecia pronto para o almoço. Seu advogado ainda não chegou. Você pretende se representar contra uma das principais firmas da cidade? Helena levantou-se lentamente. Seus movimentos eram rígidos.
Meu advogado está atrasado, Vossa Excelência. Trânsito na FDR Drive. Sofia riu, um latido curto e agudo. Trânsito. Ou talvez ele percebeu que este caso é uma causa perdida? Vossa Excelência, nós movemos por um julgamento sumário. Isso é um desperdício do tempo da corte. A senhora Thorne claramente não pode pagar representação adequada porque ela não tem renda, nem poupanças e nem perspectivas. Eu tenho representação, Helena disse, sua voz suave, mal carregando sobre os sussurros da galeria. Quem? Julian falou pela primeira vez, sua voz pingando com condescendência. Aquele advogado de shopping de strip que você consultou na semana passada. Aquele que se especializa em acidentes de escorregar e cair. Helena, desista. Aceite o acordo. Pare de se envergonhar. Eu não estou envergonhada, Julian. Helena disse, finalmente levantando a cabeça. Por um segundo, apenas uma fração de segundo, Julian sentiu um calafrio. Os olhos de Helena eram geralmente quentes, um avelã suave que implorava por afeto. Mas hoje, eles eram duros, escuros, como a superfície de um oceano profundo onde a luz não podia alcançar. Sofia deu um passo entre eles, quebrando o contato visual. Vossa Excelência, olhe o comprovante financeiro. A senhora Thorne lista sua ocupação como escritora freelance. Sua renda total declarada no ano passado foi inferior aos $12.000. A empresa de Julian Thorne acabou de fechar um acordo com o Horizon Group no valor de $15 milhões. A disparidade é risível. Ela está pedindo pensão alimentícia para financiar um estilo de vida que ela é muito preguiçosa para ganhar. Preguiçosa? Helena sussurrou. Sim, preguiçosa. Sofia gritou, sentindo a matança. Ela se virou para a galeria, jogando para a multidão. Enquanto o Sr. Thorne estava garantindo rotas de envio internacionais, a Sra. Thorne estava provavelmente navegando no Pinterest e bebendo vinho, e agora ela quer metade? É extorsão. A galeria irrompeu em risadas novamente. Julian sorriu, balançando a cabeça como se fosse a vítima de uma grande tragédia. Ordem! O juiz Harrison bateu o martelo. Senhorita Sterling, baixe o tom. Peço desculpas, Vossa Excelência, Sofia disse, não parecendo arrependida em nada. Mas os fatos permanecem. Estamos oferecendo um acordo generoso. Se ela recusar, faremos uma petição para que ela não receba nada e pague honorários advocatícios. Helena permaneceu de pé. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela apenas enfiou a mão em sua bolsa de couro maltratada e uma bolsa que Julian havia dito para ela jogar fora meses atrás porque parecia empobrecida, e puxou uma única pasta Manila. Eu não quero seu dinheiro, Julian, Helena disse claramente. A sala ficou em silêncio. Julian piscou. Com licença. Eu não quero a pensão alimentícia, ela repetiu, e eu não quero o apartamento no Queens. Sofia estreitou os olhos. Então o que estamos fazendo aqui? Você está retirando sua petição? Não, Helena disse. Ela colocou a pasta na mesa da defesa. Parecia fina, insignificante. E estou aqui para esclarecer os bens, porque, você vê, você cometeu um erro em sua avaliação. Julian riu alto desta vez. Um erro? Meus contadores são da Deloitte. Eles não cometem erros, Helena. Eu valho 45 milhões classe. Está tudo declarado. Eu não estou falando sobre seus bens, Julian. Helena disse, sua voz de repente perdendo seu tremor. A suavidade se foi. A hesitação se foi. A postura da dona de casa derrotada desapareceu, substituída por uma espinha de aço. Estou falando sobre os meus, Sofia zombou. Os seus? Que bens? O Honda Civic 2014. Helena verificou seu relógio. Um relógio digital de plástico barato. Na verdade, meu advogado deve estar entrando por aquelas portas agora mesmo. Agora! As pesadas portas de carvalho da sala do tribunal se abriram com um baque dramático. Todos se viraram. Julian esperava ver algum defensor público desgrenhado e suado. Sofia não esperava ninguém. Em vez disso, 3 homens entraram.
Eles estavam vestindo ternos cinza-carvão que sussurravam Savile Row. Eles se moveram em uma falange, carregando pastas de couro que custavam mais do que todo o guarda-roupa de Julian. O homem no centro era mais velho, com cabelo prateado e um rosto que qualquer um que lesse o Wall Street Journal reconheceria instantaneamente. A respiração de Julian prendeu em sua garganta. Ele agarrou o braço de Sofia. Sofia, não é esse... Sofia ficou pálida. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. O homem de cabelos prateados passou pela galeria atônita, passou por Julian, passou por Sofia e parou na frente de Eleanor. Ele não se curvou, mas ele assentiu com uma deferência que enviou uma onda de choque pela sala. Desculpas pelo atraso, senhora, o homem disse. O helicóptero teve problemas para pousar no heliporto devido ao vento. Está bem, Marcos, Eleanor disse friamente. O juiz Harrison inclinou-se para a frente, apertando os olhos sobre seus óculos. Senhor Marcus Stone, o sócio-gerente da Vanguard Legal. Marcus Stone era uma lenda. Ele não lidava com divórcios. Ele lidava com fusões para nações. Ele representava a realeza. Ele custava $5.000 por hora apenas para falar ao telefone. Sim, Vossa Excelência, Marcus Stone disse, colocando sua pasta na mesa de Eleanor. Estou aqui para representar minha cliente, senhora Eleanor Vance Thorne. Você deve estar brincando comigo, Julian sussurrou, suor de repente formigando sua testa. Helena, como diabos você pagou Marcus Stone? Helena virou-se para Julian. A máscara estava totalmente fora agora. Não havia amor em seus olhos, apenas uma aterrorizante, fria diversão. Eu não o contratei, Julian, ela disse suavemente. Ele está sob contrato. Ele trabalha para minha empresa. Para entender o silêncio que caiu sobre a sala do tribunal, você tem que entender a história. Você tem que entender como Julian Thorne, um homem que se orgulhava de saber tudo, tinha passado 5 anos vivendo com uma estranha. 5 anos atrás, Julian tinha conhecido Helena em uma cafeteria no Brooklyn. Ela estava trabalhando em um laptop, usando óculos grandes e um suéter manchado de tinta. Ele era um gerente de logística em ascensão, faminto e ambicioso. Ela parecia simples, doce, descomplicada. Lhe a havia abordado porque ela parecia alguém que o apoiaria, não alguém que o desafiaria. Julian não queria uma parceira, ele queria uma audiência. Eu sou uma escritora, ela havia dito a ele em seu primeiro encontro. Eu conto histórias. Isso é fofo, ele havia respondido, dando um tapinha em sua mão. Isso paga as contas? Dá para viver, ela havia sorrido. Ele nunca perguntou que tipo de histórias. Ele nunca perguntou quem as publicava. Ele assumiu que ela escrevia blogs ou romances baratos. Quando eles se casaram 6 meses depois, ele insistiu em um acordo pré-nupcial. Flashback. 3 anos atrás. A cobertura estava fria. Era moderna, toda de vidro e aço, com vista para o Central Park. Julian acabara de voltar para casa de uma viagem de negócios a Tóquio. Helena havia feito o jantar. Um frango assado com ervas, o favorito dele. Estou pensando em expandir para o mercado asiático, Julian disse, afrouxando sua gravata. Ele não olhou para ela. Ele raramente olhava para ela mais. É um risco, mas preciso de capital. Eu posso precisar hipotecar a casa. Isso é sábio, Julian, Helena perguntou suavemente. O mercado está volátil agora. Julian bateu seu garfo. O que você saberia sobre o mercado, Helena? Você senta aqui o dia todo, escrevendo seus pequenos contos de fadas, enquanto estou lá fora no mundo real lutando contra lobos. Não me dê lições sobre economia. Helena ficou quieta. Ela tomou um gole de água. Eu só queria dizer que a Vertex Global está fazendo movimentos naquele setor. Eles podem esmagar um concorrente menor. Julian riu. Vertex Global? O conglomerado? Helena, por favor, você ouviu esse nome nas notícias? E agora você acha que é uma analista. A Vertex não se importa com uma firma de logística de médio porte como a minha.
Se ele tivesse olhado para ela então, realmente olhado para ela, ele teria visto o fantasma de um sorriso brincando em seus lábios. Se você diz, Julian. Mas a verdadeira traição não aconteceu na sala de reuniões. Aconteceu no quarto. Flashback. 6 meses atrás. Helena tinha voltado para casa cedo de um retiro de escritores, que Julian assumiu ser apenas ela sentada em uma cabana na floresta sem fazer nada. Ela entrou no apartamento deles e viu os saltos agulha vermelhos no corredor. Eles não eram dela. Ela caminhou até a porta do quarto. Estava entreaberta. Ela os viu. Julian e Sofia. Sofia estava vestindo o roupão de seda de Eleanor. Eles estavam rindo, não apenas rindo, zombando. Ela é tão chata, Julian. Julian, Sofia estava dizendo, traçando um dedo pelo peito dele. Como você aguenta? Ela usa aqueles suéteres horríveis. É temporário, Julian havia respondido, sua voz insensível. Ela é a imagem perfeita de dona de casa para os investidores. Eles gostam de um homem de família estável. Mas uma vez que o IPO for lançado, uma vez que eu atingir 50 milhões, eu a estou soltando. Ela vai levar metade, Sofia avisou. Não, ela não vai, Julian sorriu. Eu tenho o pré-nupcial e ela não tem dinheiro para um bom advogado. Eu vou dar a ela migalhas e ela estará muito assustada para lutar. Ela é fraca, Sofia. Ela não é nada sem mim. Helena não gritou. Ela não arrombou e jogou coisas. Ela ficou no corredor, seu coração se transformando em um bloco de gelo. Ela percebeu então que todo o seu casamento havia sido um longo golpe. Ele não a amava. Ele a usou como um adereço. Ela se afastou silenciosamente. Ela deixou o apartamento. Ela sentou-se em um banco de parque na chuva por 3 horas e então ela fez uma ligação telefônica. Marcus, ela disse ao telefone. Senhorita Vance. A voz na outra ponta foi imediata, nítida e respeitosa. Não temos notícias suas há meses. Está tudo bem com o sabático? O sabático acabou, Helena disse. Sua voz não estava mais tremendo. Eu preciso que você prepare um arquivo. Julian Thorne, Thorne Logistics. Uma compra, senhora. Não, Helena disse observando a chuva atingir o pavimento. Uma destruição. Mas primeiro, eu preciso deixá-lo pensar que ele venceu. De volta à sala do tribunal, dia presente. Julian estava olhando para Marcus Stone, sua mente correndo. Por que o chefe da Vanguard Legal está aqui? Sr. Stone, o juiz Harrison disse, ajustando seus óculos. Você está alegando que o comprovante financeiro fornecido pelo Sr. Thorne está incorreto? Lamentavelmente incorreto, Vossa Excelência, Marcus disse suavemente. O Sr. Thorne afirma que seu patrimônio líquido é de 45 milhões. No entanto, ele falhou em listar os passivos que ele está prestes a incorrer. Passivos? Sofia interrompeu, tentando recuperar o controle. Meu cliente tem dívida 0. Não dívida, Marcus corrigiu. Danos por fraude e roubo de propriedade intelectual. Isso é absurdo, Sofia gritou. Roubo de quem? Marcus Stone sorriu. Era um sorriso de tubarão. Ele gesticulou para Eleanor. Do autor do algoritmo proprietário que a Thorne Logistics usa para rotear seus navios, Marcus disse, o algoritmo que o Sr. Thorne afirma que inventou, aquele que o fez seus milhões. Julian congelou. Seu rosto ficou cinza. Eu escrevi o código, Julian gaguejou. Eu o escrevi 5 anos atrás, em nossa sala de estar. Helena levantou-se. Ela olhou para Julian e, pela primeira vez, a corte viu a postura de uma CEO, não de uma esposa. Não, Julian, ela disse, sua voz projetando-se para o fundo da sala. Você estava ali assistindo futebol enquanto eu escrevia o código no laptop de que você zombava. Você roubou meu caderno. Você copiou o script. E porque você não entendeu como funcionava, você nunca percebeu que eu coloquei uma assinatura no código-fonte. Mentiras, Julian gritou, levantando-se. Ela é uma escritora. Ela escreve romances. Eu escrevo, Helena disse calmamente.
Eu escrevo sob um pseudônimo. Mas antes de eu fazer uma pausa para encontrar o amor, Ahayla usou aspas no ar que cortavam como facas. Eu era e ainda sou a acionista majoritária e desenvolvedora líder da Vertex Global. O suspiro na sala do tribunal sugou o oxigênio do ar. Vertex Global, a gigante da tecnologia, a empresa valendo bilhões, a empresa de que Julian tinha rido no jantar. Você, Julian apontou um dedo trêmulo para ela. Você é EV. O mundo conhecia a fundadora da Vertex apenas como EV, uma reclusa, uma gênio, um fantasma. Olá, Julian, Helena disse. Surpresa. O silêncio na sala do tribunal não era apenas quieto, era pesado. Ele pressionou o peito de Julian como um peso físico. Ele olhou para Helena, sua esposa, a mulher que cortava cupons para detergente de roupa, e tentou reconciliá-la com a imagem de EV, a figura sombria por trás do software de logística mais avançado do mundo. Isso é uma piada, Julian gaguejou. Sua risada soando frenética e aguda. Vossa Excelência, esta é uma tática desesperada. Helena não sabe a primeira coisa sobre código. Ela pensa que Java é apenas café. Sophia Sterling, no entanto, não estava rindo. Seus instintos legais, geralmente predatórios, estavam agora gritando em alarme. Ela olhou para Marcus Stone. Stone não era um brincalhão. Ele era um ceifador em um terno de 3 peças. Se ele estava aqui, a ameaça era real. Senhorita Sterling, o juiz Harrison disse, seu interesse atingiu o pico pela primeira vez em uma década. Se sua cliente está acusando o Sr. Thorne de roubo de propriedade intelectual, isso é uma questão para um tribunal diferente. No entanto, ela pertence à divisão de bens. Se a Thorne Logistics é construída sobre propriedade roubada, seu valor é complicado. Não é roubado. Julian rugiu, batendo a mão na mesa. Eu a construí. Eu. Eu passei noites acordado enquanto ela dormia. Helena caminhou calmamente em direção ao banco das testemunhas, embora ela não tivesse sido chamada. Ela colocou seu laptop na borda. Era uma máquina elegante, preta fosca, sem logotipo. Uma construção personalizada. Posso, Vossa Excelência? Helena perguntou. Prossiga, o juiz disse, acenando com a mão. Helena digitou por alguns segundos. O som de sua digitação era rápido, rítmico e profissional. Ela não estava bicando as teclas, ela estava tocando uma sinfonia. Ela girou o laptop para encarar o juiz e Julian. Julian, Helena disse, sua voz desprovida de emoção. Você se lembra do bug de blackout de 2019, quando todo o seu sistema caiu por 6 horas e você perdeu o contrato da FedEx? Julian estremeceu. Isso foi um erro de servidor. Não, Helena corrigiu. Isso foi um fail-safe. Eu o ativei. Você, Julian piscou. Como? Porque eu tenho uma chave de backdoor, Helena disse. Cada linha de código no software proprietário da Thorne Logistics, o protocolo Atlas, é construída sobre o kernel do projeto Gênesis da Vertex Global. E no diretório raiz, enterrado sob 3 milhões de linhas de código, está uma assinatura digital. Marcus Stone deu um passo à frente, entregando um tablet ao juiz. Vossa Excelência, se você olhar o anexo C, esta é uma comparação em tempo real do código que o Sr. Thorne afirma ser dele e da patente depositada por minha cliente 6 anos atrás. O juiz ajustou seus óculos, rolando. Parece idêntico. É, Marcus disse, exceto por uma coisa, Sr. Thorne. Você poderia dizer à corte o que a variável evlovJT significa na sequência de autenticação de login? Julian congelou. Ele tinha visto aquela variável. Ele tinha pedido à sua equipe de desenvolvimento para removê-la, mas toda vez que eles tentavam, todo o sistema travava. Eles haviam assumido que era algum código lixo legado que Julian havia escrito em um estupor bêbado. É apenas uma variável, Julian gaguejou.
Significa Helena Vance loves Julian Thorne, Helena disse suavemente. Eu a escrevi na semana antes do nosso casamento. Eu a incorporei na arquitetura central para que toda vez que um navio se movesse, toda vez que um pacote fosse entregue, fosse alimentado pelo meu amor por você. Foi meu presente de casamento. Eu nunca te contei porque eu queria que você se sentisse como o grande homem. Eu queria que você tivesse sua vitória. Ela pausou, e a tristeza em seus olhos endureceu em gelo. Mas você não apenas pegou o presente, Julian. Você tentou vender o invólucro e me jogar no lixo. E agora estou pegando o presente de volta. Helena apertou a tecla Enter em seu laptop. De repente, o telefone de Julian zumbiu, depois o telefone de Sofia, depois os telefones de cada banqueiro júnior na galeria. Julian pegou seu telefone, era uma notificação de seu CTO. Urgente. Falha no sistema. Todos os navios parados. Acesso negado. Redefinição de senha exigida pelo administrador. O que você fez? Julian gritou, seu rosto ficando roxo. Desfaça isso. Você está destruindo minha empresa. Não sua empresa, Helena disse friamente. Minha. Eu acabei de revogar sua licença para usar meu software. Há 30 segundos. A Thorne Logistics não é nada além de uma frota de caminhões vazios e capitães confusos. Você não tem roteamento, nem rastreamento, nem negócios. Sophia Sterling levantou-se tremendo. Vossa Excelência, isso é sabotagem corporativa. Eu exijo que ela seja presa. Marcus Stone riu sombriamente. Sabotagem? Minha cliente meramente atualizou os termos de serviço. O Sr. Thorne nunca pagou a taxa de licenciamento pelo software. Ele estava em um plano familiar. Já que ele está dissolvendo a família. Marcus encolheu os ombros. O plano está cancelado. A sala do tribunal explodiu. Os repórteres na parte de trás estavam furiosamente digitando em seus telefones. Esta foi a história do século. Gênio bilionário se esconde como dona de casa. Destrói marido traidor na corte. Julian afundou em sua cadeira. Ele olhou para Sofia, implorando por uma resposta, uma brecha, qualquer coisa. Mas Sofia estava ocupada se distanciando, fisicamente afastando sua cadeira dele. Mas, Julian sussurrou, sua voz quebrada. O dinheiro. Eu ainda tenho o dinheiro. As contas nas Cayman. O dinheiro líquido. Marcus Stone balançou a cabeça. Ah, o dinheiro. Isso nos traz ao acordo pré-nupcial. Aquele que você insistiu, Sr. Thorne. Para entender a magnitude do erro de Julian, você tem que descascar as camadas da vida de Eleanor. Eleanor Vance nasceu em dinheiro, mas não o tipo que Julian perseguiu. Ela nasceu em dinheiro antigo, o tipo que sussurra em vez de gritar. Mas ela odiava a vida de socialite. Ela odiava as galas de caridade, onde as pessoas sorriam com os dentes, mas não com os olhos. Ela era uma prodígio. Ela começou a codificar aos 6. Aos 16, ela havia construído uma IA que previa tendências do mercado de ações com 94% de precisão. Aos 22, ela fundou a Vertex Global. Mas com o sucesso veio o isolamento. Todos queriam algo. Homens saíam com ela por seu portfólio. Amigos a fizeram amizade por conexões. Ela ficou paranoica. Ela ficou solitária. Então, ela criou Helena a escritora, uma persona. Um teste. Quando ela conheceu Julian, ela pensou que tinha finalmente encontrado alguém que não se importava com status. Ele parecia apaixonado, determinado, e, crucialmente, ele não tinha ideia de quem ela era. Quando ele pagou pelo café dela naquele primeiro dia, mesmo que ele estivesse quebrado, ela se apaixonou. Ela queria ser normal. Ela queria cozinhar o jantar e reclamar do tempo e dobrar a roupa. Ela queria ser valorizada por si mesma, não por seu patrimônio líquido. Mas ao longo dos anos ela viu Julian mudar. O dinheiro que ela secretamente canalizou para seu negócio, sob o disfarce de investidores anjo-anônimos, não o tornou grato. Isso o tornou arrogante.
Ele começou a tratar garçons mal. Ele parou de perguntar sobre o dia dela. Ele começou a zombar de sua pequena vida, nunca percebendo que sua pequena vida era uma restrição deliberada que ela colocou sobre si mesma para caber em seu mundo. Flashback. 2 anos atrás. Eles estavam em uma festa para a Thorn Logistics. Julian estava dando uma audiência, um copo de uísque na mão. Helena estava ao seu lado, vestindo um vestido preto simples. Esta é minha esposa, Helena. Julian a apresentou a um cliente potencial. Ela mantém as chamas da lareira acesas. Não a pergunte sobre logística, porém. Ela pensa que uma cadeia de suprimentos é um tipo de joia. Os homens riram. Helena sorriu, um sorriso tenso e doloroso. Mais tarde, naquela noite no carro, ela tentou falar com ele. Julian, por que você me menospreza na frente deles? Eu não estou te menosprezando, querida. Ele suspirou, verificando seus e-mails. Estou gerenciando expectativas. Eles precisam me ver como o alfa. Ter uma esposa forte e dominante não se encaixa na marca. Você é o lugar macio para pousar. Fique feliz com isso. Fique feliz com isso. Esse foi o momento em que o amor começou a morrer. Mas a esperança permaneceu. Até o caso com Sofia. Esse foi o prego final. De volta à sala do tribunal, Marcus Stone pegou o acordo pré-nupcial, segurando-o com 2 dedos como se estivesse contaminado. Sr. Thorne, Marcus começou. Você foi muito específico sobre este documento. Você queria garantir que o que é meu e o que é seu. Você também incluiu uma cláusula de infidelidade rígida. Cláusula 14, seção C. Se qualquer uma das partes for encontrada como tendo se envolvido em casos extraconjugais, todos os bens conjuntos e qualquer valorização de bens conjugais revertem para a parte lesada. Os olhos de Sofia arregalaram-se. Ela conhecia aquela cláusula. Ela a havia redigido. Ela a havia redigido porque Julian estava convencido de que Helena o trairia com algum tipo de artista faminto. Temos prova do caso, Marcus disse, jogando um envelope grosso na mesa. Fotos, recibos de hotel, mensagens de texto, algumas bastante descritivas. Julian olhou para o envelope. Ele não precisou abri-lo. Ele sabia o que estava dentro. Então, Marcus continuou. Sob os termos do seu pré-nupcial, uma vez que a valorização da logística da Thorn ocorreu durante o casamento e você é o culpado, a senhora Thorn tem direito a 100% dos bens conjugais, incluindo a empresa, incluindo a cobertura, incluindo as contas nas Cayman. Não, Julian rosnou. O pré-nupcial protege bens pré-matrimoniais. Correto, Marcos sorriu. Mas você começou o casamento com dívidas, Sr. Thorne. Toda a sua riqueza foi gerada durante o casamento. É tudo propriedade conjugal. E você acabou de perdê-la. Julian olhou para Sofia. Faça algo. Você é o tubarão. Morda-os. Sofia levantou-se lentamente. Ela olhou para o juiz, depois para Marcus Stone, depois para Eleanor. Ela viu a dinâmica de poder mudar. Ela viu o fim de sua carreira se ela afundasse com este navio. Vossa Excelência, Sofia disse, sua voz tremendo. Eu solicito um recesso. Eu preciso conversar com meu cliente sobre um conflito de interesse. Conflito de interesse? Julian gritou. Você está dormindo comigo. Esse é o conflito. A galeria ofegou. O repórter da corte parou de digitar, boca aberta. Julian percebeu tarde demais o que ele acabara de admitir em registro público. Helena riu. Foi uma risada suave e genuína. Oh, Julian, você sempre foi seu próprio pior inimigo. O recesso foi negado. O juiz Harrison parecia que estava assistindo seu filme favorito e recusou-se a pausá-lo. O Sr. Thorne admitiu o caso em registro. O juiz Harrison declarou secamente. A cláusula está ativada, mas ainda temos a questão do acordo. Helena deu um passo à frente novamente. Ela não olhou para Julian. Ela olhou para o juiz. Vossa Excelência, eu não quero o dinheiro dele, ela disse. A cabeça de Julian levantou-se rapidamente.
Você não quer? Eu tenho bilhões, Julian, ela disse desdenhosamente. Seus 45 milhões são um erro de arredondamento em minhas declarações de imposto. Eu não preciso de sua cobertura. Eu possuo o edifício em que ela está. Eu o comprei na semana passada através de uma empresa de fachada apenas para te despejar. Julian ficou pálido. Você? Você comprou o edifício? Eu não quero seu dinheiro, Helena repetiu. Mas eu quero justiça e quero ter certeza de que você nunca fará isso com outra mulher novamente. Ela virou-se para Sofia. Senhora Sterling, Helena disse. Eu sei sobre os subornos. Sofia congelou. Eu peço perdão. Os subornos que você pagou ao comissário de zoneamento para ter o armazém de Julian aprovado em Jersey? Helena disse. Eu tenho os e-mails. Eu os recuperei do servidor de Julian quando eu o bloqueei. Sofia pegou sua pasta. Eu estou saindo. Eu estou retirando-me como advogada. Sente-se, senhorita Sterling. O juiz Harrison latiu. Meirinho, barre as portas. Helena continuou, sua voz implacável. Eu estou apresentando acusações por espionagem corporativa, fraude e suborno, mas eu estou disposta a fazer um acordo. A sala prendeu a respiração. Que acordo? Julian perguntou, sua voz um choramingar. Rendição total, Helena disse. Você assina a Thorn Logistics para mim incondicionalmente. Você admite o roubo de propriedade intelectual publicamente. E você, ela apontou para Sofia, você entrega sua licença de advocacia voluntariamente. Nunca! Sofia guinchou. Eu trabalhei 20 anos para isso. Então eu libero os e-mails para a Ordem dos Advogados e o procurador distrital. Helena disse calmamente. E você vai para a prisão. Sua escolha. Julian olhou para suas mãos. Ele pensou sobre a reputação que ele havia construído, as capas de revista, as entrevistas onde ele se gabava de seu gênio. Se eu assinar, Julian perguntou, lágrimas escorrendo de seus olhos. O que eu ganho? Eu consigo manter o apartamento? O carro? Helena caminhou até ele. Ela se inclinou perto, para que apenas ele pudesse ouvir. Você consegue manter sua liberdade, Julian. Você não vai para a prisão por roubar meu código. Você sai daqui com as roupas nas suas costas. Essa é minha generosidade. Esse é o lugar macio para pousar que você queria. Julian olhou para o terno Bioni que ele estava vestindo. Era a última coisa cara que ele jamais possuiria. Ele pegou a caneta. Sua mão tremia tanto que ele mal conseguia escrever. Ele assinou os papéis que Marcos empurrou para ele. Sofia, vendo Julian capitular, percebeu que ela não tinha escudo. Ela afundou em sua cadeira, cobrindo seu rosto com as mãos. Eu vou assinar, ela sussurrou. O juiz Harrison bateu o martelo. Soou como um tiro. Julgamento para o réu, o juiz declarou. Os bens são transferidos. A corte está suspensa. Mas a história não havia acabado. Enquanto Julian saía da sala do tribunal, atordoado e quebrado, ele esperava que as câmeras estivessem nele. Ele esperava os paparazzi, mas eles não estavam olhando para ele. Eles estavam cercando Eleanor. Ivy, aqui. É verdade que você está lançando uma nova grade de satélites. Por que você se escondeu por tanto tempo? Eleanor parou nos degraus do tribunal. Ela colocou um par de óculos de sol escuros. Ela parecia uma rainha. Ela olhou para as câmeras e então ela olhou de volta para Julian, que estava parado sozinho ao lado de uma lata de lixo, tentando chamar um táxi que não pararia para ele. Eu me escondi, Helena disse aos repórteres, sua voz amplificada por uma dúzia de microfones, porque eu queria ver quem as pessoas eram quando pensavam que ninguém estava observando. E agora eu vi o suficiente. Ela caminhou em direção a uma limusine preta esperando. O motorista abriu a porta. Não era apenas um motorista. Era o CEO da Vertex Global, seu segundo em comando, curvando-se para ela. Julian assistiu a limusine ir embora. Ele verificou seu telefone.
Seu aplicativo de banco ainda estava aberto. Saldo. Ele olhou para o céu. Começou a chover. 3 meses depois. O radiador no apartamento-estúdio sibilou e tilintou, cuspindo algumas gotas de água enferrujada no chão de linóleo. Era o único som na sala. Julian Thorne sentou-se na beira de um colchão que cheirava levemente a mofo. Ele estava vestindo uma camiseta que uma vez fora branca, mas agora estava acinzentada de lavagens baratas de lavanderia. Ele olhou para a parede. Ele havia se candidatado a 42 empregos nos últimos 30 dias. Não empregos executivos, não empregos de gestão. Ele havia começado a se candidatar a cargos de coordenador de logística de nível de entrada, depois a funções de supervisor de turno. Então, finalmente ontem, ele havia se candidatado para ser motorista de empilhadeira em um armazém em Nova Jersey. O gerente do armazém, um homem corpulento chamado Frank, havia rido na cara dele. "Você é Thorne, certo?" Frank havia perguntado, olhando para o currículo de Julian. "O cara que foi processado pela própria esposa por roubar o código dela?" "Foi um mal-entendido", Julian havia dito, sua voz oca. "Um mal-entendido?" Frank riu. "Amigo, você é radioativo. Meu seguro nem vai te deixar no chão. Se EV descobrir que te contratamos, ela vai cancelar nossos contratos. Saia daqui." Radioativo. Essa foi a palavra da estação. Julian havia perdido tudo. A cobertura havia sumido. Helena o havia despejado 48 horas depois do caso na corte. Suas contas foram congeladas e então esvaziadas para pagar honorários legais e os custos de acordo para a investigação de fraude. Seus amigos, os banqueiros, os investidores, os companheiros de bebida bloquearam seu número. Ele havia contatado Sophia Sterling uma vez, apenas uma vez. Ele a havia encontrado sentada em um bar sujo em Hell's Kitchen às 11h da manhã. Ela parecia terrível. Seu cabelo estava sujo e ela estava bebendo um gin tônica barato. Ela havia sido desqualificada. O escândalo havia sido tão público, tão humilhante, que nenhuma firma no país a tocaria. Ela estava atualmente trabalhando como paralegal para um fiador, ganhando $15 por hora. Sophia. Julian havia se aproximado de sua mesa. Ela olhou para cima. Seus olhos estavam injetados de sangue. Ela não olhou para ele com amor ou mesmo luxúria. Ela olhou para ele com puro ódio não adulterado. "Você", ela cuspiu, "você arruinou minha vida." "Nós a arruinamos juntos", Julian sussurrou. "Não." Sophia levantou-se balançando ligeiramente. "Eu era um tubarão. Eu estava no topo da cadeia alimentar. Então eu te conheci e seu ego me arrastou para o fundo do oceano. Você sabe como eles me chamam agora? A idiota de Thorne. Afaste-se de mim, Julian. Se eu te ver de novo, eu vou gritar." Julian havia saído do bar e nunca olhou para trás. Agora, sentado em seu apartamento frio, ele verificou seu telefone. Era um modelo antigo que ele havia comprado em uma loja de pornografia depois de vender seu iPhone. Ele tinha uma notificação. Era um alerta de notícias. Vertex Global anuncia iniciativa revolucionária de transporte verde. CEO EV faz rara aparição pública. O polegar de Julian pairou sobre o link. Ele não deveria clicar nele. Era tortura, mas ele não conseguiu se conter. Ele tocou na tela. Um vídeo tocou. Era Eleanor. Ela estava parada em um palco em Genebra, Suíça. Ela parecia deslumbrante. Ela estava vestindo um terno branco estruturado que a fazia parecer um anjo dos tempos modernos. Seu cabelo estava solto, caindo em cascata sobre seus ombros. Ela estava sorrindo. Um sorriso genuíno e radiante que ele não via há anos. "Nós acreditamos", Helena estava dizendo ao aplauso de milhares, "que a tecnologia deve servir à humanidade, não o contrário. É por isso que a Vertex está prometendo os bilhão reais para esforços de limpeza dos oceanos." A multidão rugiu.
Julian observou a tela, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele se lembrou das noites em que ela costumava pedir para ele ler seus rascunhos. Ele se lembrou de como ele revirava os olhos e dizia a ela que ele estava muito ocupado construindo um império. Ele estava construindo um castelo de areia. Ela estava construindo uma montanha. Ele rolou para baixo até a seção de comentários. Usuário 123. Ela é uma inspiração. Usuário 456. Você pode acreditar que o ex-marido dela a traiu? Que idiota. Usuário 789. Ele desajeitou a sacola do século. Julian jogou o telefone pela sala. Ele bateu na parede e rachou. Ele enterrou o rosto nas mãos. A pior parte não era a pobreza. Ele podia lidar com ser pobre. Ele havia sido pobre antes. A pior parte era o conhecimento, a certeza absoluta e esmagadora de que ele havia segurado um diamante em suas mãos e o tratado como um pedaço de vidro. 5 anos depois, o despertador no chão zumbiu com um som violento e chocalhante que vibrou contra o linóleo descascando. Eram 5:30 da manhã. Julian Thorne rolou no colchão que estava diretamente no chão. Ele não tinha uma estrutura de cama. Ele havia vendido a última peça decente de mobília que ele possuía. Uma mesa de cabeceira de mogno que ele havia conseguido contrabandear da cobertura 6 meses atrás para pagar por um tratamento de canal. Ele olhou para o teto. Havia uma mancha de água lá que parecia um mapa de um país que não existia. Este era seu reino agora, um estúdio de porão de 300 pés quadrados em um edifício em ruínas no Queens, cheirando perpetuamente a concreto úmido e repolho cozido do vizinho de cima. Ele sentou-se, suas articulações estalando. Aos 42, Julian sentiu 60. O estresse dos últimos 5 anos o havia envelhecido mais rápido do que o tempo jamais poderia. Seu cabelo, antes um castanho grosso e brilhante, que custava $200 por mês para estilizar, estava agora raleando e grisalho nas têmporas. Seu rosto estava magro, a linha do maxilar afiada que uma vez havia agraciado a capa da Business Weekly, agora escondida sob a barba por fazer de um homem que estava tentando economizar dinheiro em lâminas de barbear. Ele levantou-se e caminhou até a pequena pia no canto. Ele espirrou água fria em seu rosto. Ele não olhou no espelho. Ele não havia olhado em um espelho adequadamente em anos. Ele não conseguia suportar ver o fantasma olhando de volta. Hoje era domingo. Era o único dia em que ele não tinha que se apresentar a Myers Hardware and Supply. Era uma piada cruel do universo que Julian Thorne, o ex-CEO da Thorne Logistics, um homem que uma vez comandou uma frota de superpetroleiros e jatos de carga, agora passava 6 dias por semana estocando prateleiras com parafusos, porcas e tubos de PVC. Ele vestia um colete vermelho com uma etiqueta de nome que simplesmente dizia Julian. A maioria dos clientes o tratava como se ele fosse invisível. Aqueles que o viam geralmente reclamavam que ele era muito lento. Mas domingo era seu dia de penitência. Ele se vestiu com cuidado. Ele vestiu a única boa roupa que ele havia salvo da purga. Um casaco de lã carvão que estava desfiando ligeiramente nos punhos. Uma camisa branca limpa que ele passou a ferro meticulosamente no chão. E suas velhas botas de couro. Elas estavam arranhadas, mas elas eram de qualidade. Elas eram as únicas coisas que o lembravam de quem ele costumava ser. Ele pegou o metrô para Manhattan. O trem estava lotado, barulhento e sujo, muito diferente das janelas fumê do Maybach em que ele costumava ser levado. Ele ficou no canto, segurando o poste de metal, observando a cidade passar rapidamente. Ele desceu na 59th Street e caminhou em direção ao Central Park. Era final de outubro, a estação das coisas morrendo. A cidade estava vestida em um traje fúnebre de ouro, carmesim e laranja queimado. O ar estava fresco e mordeu sua pele exposta, cheirando a nozes torradas e fumaça de escape, o perfume de Nova York. Julian caminhou sua rota habitual. Ele manteve a cabeça baixa, evitando contato visual.
Ele vivia em constante medo de ser reconhecido, embora raramente acontecesse mais. O escândalo havia sido o assunto da cidade por um ano. A cidade tinha uma memória curta. Para o mundo, Julian Thorne era apenas um conto de advertência, uma nota de rodapé na biografia da grande Eve Eleanor Vance. Ele encontrou seu banco perto da fonte de Bethesda. Era um local que oferecia uma vista do lago e da casa de barcos. Em sua vida anterior, ele e Helena haviam jantado naquela casa de barcos uma vez. Ele se lembrou de reclamar que o serviço era muito lento. Ele se lembrou de verificar seu telefone o tempo todo. Ele se lembrou de Helena olhando para ele com aqueles olhos avelã suaves e esperançosos, perguntando se ele queria ir caminhar depois. Ele havia dito não. Ele havia dito que tinha uma teleconferência. Deus, ele pensou, segurando seu copo de papel frio de café. Se eu pudesse voltar aquela noite, eu jogaria o telefone no lago. Eu caminharia com ela, até nossos pés sangrarem. Ele sentou-se lá por uma hora, observando os turistas. Ele observou jovens casais de mãos dadas, alheios a quão frágil era sua felicidade. Ele observou pais jogando frisbees para seus filhos. Isso sempre doía mais. Os pais. Julian havia querido um filho. Foi a única coisa sobre a qual ele havia falado constantemente durante o casamento. Ele queria um herdeiro. Alguém para carregar o nome, alguém para assumir o império. Ele havia culpado Helena pela falta de filhos deles, acusando-a de estar muito estressada, muito focada em seus pequenos hobbies. Não era ela, ele percebeu agora, observando um pai amarrar o sapato de sua filha. Era o estresse que eu a submeti, a solidão. O corpo sabe quando não é seguro trazer uma vida ao mundo. O vento aumentou, girando um vórtice de folhas secas ao redor de suas botas. Ele verificou seu relógio. Era um relógio digital de plástico barato que ele havia comprado em uma drogaria. 11 arremessos todos para isso da manhã. Hora de voltar para o buraco no Queens antes que o metrô ficasse muito lotado. Ele levantou-se para sair. E foi então que o universo decidiu torcer a faca uma última vez. A princípio, ele pensou que era uma alucinação. Ele viu uma mulher caminhando pelo caminho a cerca de 50 jardas de distância. A maneira como ela se movia era inconfundível. Era um deslizar, um passo confiante, gracioso, que comandava o espaço ao redor dela sem exigi-lo. Ela estava vestindo um longo casaco de cachemira cor de camelo que parecia impossível